Durante décadas, analistas militares ao redor do mundo repetiram a mesma frase: o Brasil não possui um programa aéreo verdadeiramente furtivo. Mas dentro de hangares apagados, em áreas vazias do centro-oeste que sequer constam em mapas civis, engenheiros brasileiros trabalhavam silenciosamente em algo que mudaria para sempre a balança de poder no hemisfério sul. O projeto nasceu com um nome tão simples quanto simbólico: Aurora 27. Oficialmente, ele não existia. O orçamento nunca aparecia em relatórios públicos, e qualquer menção era mascarada sob linhas genéricas de desenvolvimento aeronáutico experimental. Mas quem entrava naquele corredor subterrâneo entendia imediatamente que estava diante do maior salto tecnológico já tentado pela aviação brasileira. Tudo começou em 2009, quando os satélites norte-americanos detectaram um padrão incomum em testes de propulsão no interior de Goiás. A assinatura térmica não correspondia a nenhum motor nacional, nem mesmo aos então recém-modernizados turbofans da FAB. Aquilo despertou curiosidade. Um ano depois, observações térmicas indicavam testes noturnos mais frequentes, mas sempre em velocidade e altitude muito baixas, como se os responsáveis quisessem evitar qualquer suspeita. E queriam mesmo. Na época, poucos sabiam que o Brasil havia coletado, nos anos 90, fragmentos de tecnologia furtiva perdida em acidentes envolvendo aeronaves estrangeiras que cruzaram o Atlântico. Nada completo, nada funcional, apenas peças isoladas que sugeriam conceitos inéditos de absorção de sinal, curvaturas radiais e materiais compósitos que rompem padrões de radar. Foram essas descobertas quase aleatórias que reacenderam em Brasília uma velha ambição: criar um caça que pudesse superar qualquer aeronave de ataque no hemisfério sul. Mas o Brasil tinha um problema: dinheiro. Ou, mais precisamente, a falta dele. Assim, o Aurora 27 foi construído com a mesma mentalidade que tornou ícones nacionais possíveis: criatividade, improviso técnico e um exército de engenheiros que aceitava trabalhar por salários menores apenas para ver o impossível acontecer. Ao longo de mais de 10 anos, a equipe misturou tecnologias brasileiras, europeias e fragmentos conceituais de furtividade recuperados no exterior. O resultado foi algo extremamente raro: um caça que não parecia com nada conhecido, com um design que confundia qualquer radar. Ele não tinha linhas visíveis, nem superfícies tradicionais de controle, era uma fusão contínua, quase orgânica, que parecia ter saído de um futuro distante. Quando o protótipo voou pela primeira vez, às 3h14 da madrugada de um inverno seco, o operador de radar de um país vizinho registrou o objeto não identificado. Velocidade desconhecida. Assinatura quase zero. O Brasil apenas sorriu. A existência do Aurora 27 só foi revelada para uma pequena fração das Forças Armadas. Todos receberam a mesma instrução: se alguém perguntar, digam que é um drone de experimentação atmosférica. Nada mais. Mas o segredo não duraria para sempre. Em 2018, uma série de incidentes na fronteira oeste revelou ao governo que grupos armados, financiados por redes internacionais, estavam tentando atravessar o país com armamento pesado. Havia risco iminente de conflito e, por algumas semanas, a inteligência nacional temeu que a situação escalasse além do controle. O problema era simples: havia aeronaves não identificadas entrando e saindo do espaço aéreo brasileiro em trajetórias improvisadas. Drones comerciais? Caças antigos comprados no mercado negro? Ninguém sabia. Foi então que Brasília tomou uma decisão incomum: usar o Aurora 27 pela primeira vez em operação real, mesmo sem estar oficialmente finalizado. O que aconteceu naquela noite virou lenda. O caça decolou sem emitir qualquer assinatura infravermelha significativa. Sensores de fronteira, radares militares e até sistemas estrangeiros que monitoravam a região ficaram completamente cegos. Em poucos minutos, o Aurora 27 se posicionou sobre um corredor aéreo clandestino que jamais havia sido detectado por métodos tradicionais. Os pilotos inimigos não ouviram nada, não viram nada, não captaram nada. Quando perceberam que algo estava errado, já era tarde. O Aurora 27 não apenas neutralizou as aeronaves de forma limpa e silenciosa, como registrou todo o trajeto delas, revelando uma rota internacional que vinha sendo usada por pelo menos uma década. O relatório que chegou ao Congresso, classificado, naturalmente, fez membros da cúpula militar perceberem algo que mudaria toda a doutrina aérea brasileira.
O Brasil tinha acabado de se tornar a nação com a aeronave mais furtiva do Hemisfério Sul. A reação internacional foi imediata, mas silenciosa. Satélites começaram a orbitar com maior frequência sobre os locais onde o Aurora 27 voava. Países vizinhos reforçaram seus radares. Analistas estrangeiros, incapazes de entender o que estavam observando, começaram a suspeitar de tecnologia adquirida secretamente de potências globais. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se imaginava que o projeto havia sido desenvolvido quase inteiramente por engenheiros nacionais usando materiais produzidos no próprio país. O Brasil, que historicamente era visto como uma força aérea intermediária, agora tinha um caça que superava qualquer aeronave da América do Sul, colocando o país em uma posição inédita de liderança e deterrência estratégica. E o resto do mundo tinha apenas uma pergunta: como um país que nunca havia produzido um caça Stealth conseguiu isso? A resposta só existia dentro de um bunker a 40 metros abaixo do solo. O que mantinha o Aurora 27 tão avançado não era apenas sua furtividade, era a forma como ele alterava o conceito de guerra aérea. O caça era praticamente invisível a radar, mas também podia manipular assinaturas térmicas usando células de resfriamento líquido microscópicas integradas ao casco. Além disso, sua fuselagem era revestida com um polímero híbrido que absorvia ondas eletromagnéticas e retornava ao radar apenas ruído aleatório, como se fosse um pássaro ou um drone comercial irrelevante. Mas o verdadeiro segredo era outro: o Aurora 27 não voava sozinho. Ele operava em rede com microveículos aéreos lançados a partir de compartimentos internos. Esses mini-drones, cada um menor que um notebook, eram capazes de mapear ambientes, criar falsas assinaturas e até simular aeronaves inteiras no radar inimigo. Assim, o Aurora 27 podia parecer 10 caças diferentes ao mesmo tempo, som nenhum. Era uma arma perfeita para defender o Hemisfério Sul, e completamente impossível de replicar sem o conhecimento acumulado ao longo de décadas por cientistas brasileiros. Quando os primeiros relatórios internacionais começaram a circular, potências militares ficaram desconfortáveis. A existência de um caça Stealth sul-americano podia alterar rotas comerciais, políticas de defesa e até negociações diplomáticas. Os Estados Unidos tentaram comprar informações. A Europa ofereceu parcerias. Um país asiático chegou a sugerir abrir fábricas conjuntas em território brasileiro. Mas o Brasil recusou. O Aurora 27 não era apenas um avião. Era o símbolo de algo maior, uma mudança de postura. Pela primeira vez na história recente, o Brasil estava à frente da corrida militar em todo o Hemisfério Sul, se disposto a manter essa vantagem custasse o que custasse. Internamente, o governo decidiu preparar uma segunda versão do caça, ainda mais furtiva, ainda mais rápida e com capacidade de operar em condições extremas. Seus testes começaram em 2024, com voos que deixavam apenas rastros quase imperceptíveis de turbulência no ar. A assinatura térmica era tão baixa que satélites especializados demoraram semanas para perceber que havia algo se movendo no céu. E então surgiu o rumor que se espalhou pelo meio militar internacional. O Brasil pode estar desenvolvendo o caça mais avançado do Hemisfério Sul para os próximos 30 anos. Se isso é verdade, ninguém sabe ao certo. O Aurora 27 continua oficialmente inexistente. Nenhum governo admite publicamente sua existência. Nenhum documento vazou de fato. Mas, ocasionalmente, radares militares na América Latina registram algo estranho, um eco mínimo, silencioso, impossivelmente rápido, que surge por 3 segundos e desaparece logo depois. Para muitos analistas, isso não é coincidência. É apenas um lembrete de que o Brasil está voando acima de todos, literalmente.